colocar vocês ao vivo aqui. Coloca vocês ao vivo. Vou virar e colocar. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus na sua vida. Mais uma noite da nossa conferência de juventude. Todos precisam saber. E é um prazer ter você aqui conosco mais essa noite.
Obrigado pela sua presença, o seu esforço de estar aqui conosco para ouvirmos e também celebrarmos ao Senhor. Você é muito bem-vindo às nossas vidas, nas mãos do Senhor, e agradecemos o privilégio e que a sua palavra alcance os nossos corações mais uma vez na noite de hoje. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa conferência. Nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Queria chamar aqui o André Canto Velho para estar conduzindo-nos em adoração ao Senhor. Boa noite, irmão Deus em pé. Vamos adorar o nosso Deus juntos, em liberdade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
Ao dizer, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, nós estamos declarando que o Teu Espírito já nos alcançou, porque a Tua graça é maravilhosa, Senhor. E nesse momento de culto, que a Tua igreja possa Te louvar em liberdade, declarando, cantando a Tua verdade com paixão, com entrega e com o nosso entendimento, entregando completamente o nosso culto a Ti, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. A Igreja de Cristo diz amém. Nós continuamos caminhando, olhando para a cruz. Jesus Cristo é a nossa segurança, a nosso refúgio. Nós vamos cantar essa música agora, provavelmente é nova para vocês. Mas ela diz sobre a vitória que nós temos em Cristo, sobre a alegria que nós temos de sermos um e a oportunidade de cear com Deus por meio de Jesus. Todo
mesmo na aflição, vamos exultar. No Senhor a nossa glória está. Prêmio e vitória no coração. Nada a temer, nada a temer. Tempestade ou trovão, temos paz em tuas mãos. Pelo sangue e o Espírito, ao som da tua voz, todo o céu se abrirá, teu poder revelarás, cearemos contigo. Vamos cantar aleluia. Só pertence a Jesus Cristo. Essa realidade é maravilhosa. A cruz dele é o nosso esconderijo. Mesmo quando em nossa caminhada a gente percebe que falhamos, diz o apóstolo João, se dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo, mas se a gente confessar o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de todo o pecado. Então, quando a gente chega junto aqui para adorar como igreja, o bem que eu quero, eu não faço, o mal que faço, eu não quero. Eu deparei com meu retrato na contramão da sua perfeição e grito: trocar a glória por condenação. Pagou por todos os meus pecados, me amou, me ligou. Vamos soltar a voz? Se viva porque ele morreu, prova da justiça e do amor de Deus. Se canta que ressuscitou, até a própria morte que venceu o meu Senhor, pelo preço que pagou por mim. Eu sei que minha vida só pertence a ti, o sangue me faz existir. Eu te espero para que complete em mim sua vida, minha vida, minha vida, sua vida. De graça Deus mandou o recado, seu verbo se fez corpo, perfeitamente conjugado, se entregou. Quem me explica tanto amor assim?
glória por condenação. Pagou todos os meus pecados, me amou. Me livrou. Se livra porque Ele morreu. Prova da justiça e do amor de Deus. Se canta que ressuscitou, até a própria morte venceu o meu Senhor, pelo preço que pagou por mim. Eu sei que minha vida só pertence a Ti, Teu sangue me faz resistir. Eu te espero para que complete em mim Sua vida. Que Ele pagou preço de sangue por nós, que Ele nos fez corpo, e não existe mais só o meu Deus individual, mas Ele é o nosso Deus, e Ele edificou uma casa sobre o monte, chamou essa casa de igreja. É isso que a gente vai cantar agora, pedindo a Deus para que as nossas obras glorifiquem a Ele, e as pessoas vejam essas obras, por onde a gente for. Dê glória a Deus. Venha sobre nós Seu reino, faz brilhar em nós a Tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Venha sobre nós Seu reino, faz brilhar. Pode esconder uma casa sobre um sobre nós e através de nós seja feita a Tua vontade. Nos ensine a Te imitar por aqui toda parte. Nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em Ti. Nossas obras mostrem o mover da Tua mão. Como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para
esconder uma casa sobre o Glória a Deus. Ele nos chamou de casa e a promessa para a igreja é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu convido você a se sentar. Nós vamos tocar mais uma música. Conta a história de muitos aqui. É a minha história. E se não é a sua história, sempre é tempo. Nos restos que comi, lembrei-me de onde vim. Eu tinha tudo lá, na casa do meu pai. Cansado de servir, juntei minhas coisas e clamei minha porção. Do tronco galho eu cortei, eu roubei do meu pai, no afã de ser livre, me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. No mundo esbanjei, anfitrião fui rei, comprei deleites vãos, mas num vazio me encontrei. Queria retornar, distante despertei. Se o vejo implorarei, do céu os seus menores serei. Eu roubei
casa eu sou livre. Amém. Graças a Deus. Está aqui o pastor Lucas Ramos, ele está conosco desde ontem, vai também ministrar a palavra aos nossos corações na noite de hoje. Deus abençoe. Estenda a sua mão para cá. Vamos. Amém. Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo e pedimos ao Senhor que mais uma vez usa a vida do pastor Lucas para falar conosco, como o Senhor fez, como o Senhor usou ontem na noite de ontem, que o Senhor também use nesse momento. Nós colocamos a vida dele nas suas mãos, que os nossos corações e mentes estejam abertos para receber e cumprir a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. E agora sim. Quero dizer mais uma vez que é um privilégio estar aqui. E não só isso, mas nós estamos refletindo sobre temas tão relevantes, tão importantes. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Lélio, Wesley, pelo convite e pela confiança que vocês depositaram. A pedido do nosso pastor, vou fazer uma breve revisão do que nós falamos ontem. O nosso tema ontem foi Deus e a geração líquida. Então nós vimos o que é a geração líquida. O que é a geração líquida? É a geração que não tem forma, é a geração que não se apega mais aos conceitos, que ressignifica todos os conceitos, que não define nada. As coisas ficam soltas, ficam subjetivas. E aí nós vimos sobre o nosso desafio diante dessa sociedade. Nós vimos a importância de nós estarmos presentes nela, de nós não nos ausentarmos e criarmos uma vila fechada, só os cristãos vivendo os preceitos ali da palavra de Deus, porque a vida santa não passa por isso, a vida santa passa por nós estarmos lá, encarando a nossa realidade, o nosso tempo, e nós trabalhamos uma série de princípios enquanto esse processo, mas no fim nós chegamos à seguinte conclusão, de que nós não podemos ser tão líquidos, mas nós também não podemos ser tão sólidos, tão enrijecidos, tão duros, mas nós precisamos de uma certa flexibilidade. Então existem dogmas, princípios da nossa tradição, que nós precisamos manter pela sua importância, mas nós precisamos estar sempre revendo os nossos princípios, nossas tradições e flexibilizando, fazendo um diálogo com a nossa sociedade. Hoje nós temos um desafio um pouco maior, que nós vamos falar sobre Deus e as ideologias. Existem muitas ideologias por aí. Então, o que é uma ideologia? Eu vou trabalhar o senso aqui comum de ideologia. E você vai entender ideologia como qualquer sistema de ideias, qualquer filosofia de vida que mude a prática do sujeito. Ou seja, o sujeito tem uma visão de mundo e essa visão de mundo muda a prática dele. Isso é uma ideologia. Para ficar mais fácil, o que nós vamos fazer? Eu anotei aqui 5 comentários sobre ideologia, para a gente poder pensar um pouco sobre isso. Primeiro, não existe uma ideologia que em sua totalidade seja compatível com a visão de mundo cristã. Ou seja, nenhuma ideologia em sua totalidade vai encaixar 100% dentro da fé cristã. Sempre vai ter alguma divergência em algum ponto. Segundo, é muito provável que em todas as ideologias, qualquer forma de pensar, você encontre verdades de Deus ali. Ou seja, não é porque todas as ideologias não cabem dentro da fé cristã, você não pode encaixá-las 100%,
que não existe verdade de Deus dentro das ideologias. Você vai olhar para qualquer ideologia e você vai ver verdade de Deus. Como, por exemplo, ideologias que trabalham essa tensão, né, entre o opressor e o oprimido. Existe uma verdade de Deus ali? Existe. No reino de Deus não há opressão. Então, qualquer ideologia que você olhar, qualquer filosofia de vida, ou pelo menos a maioria delas, você sempre vai encontrar alguma verdade de Deus ali. Terceiro, independente de qual seja a ideologia, todas são potencialmente idolatrias. Ou seja, qualquer ideologia pode se tornar um ponto de idolatria para o ser humano. Seja o liberalismo, o nacionalismo, o conservadorismo, o marxismo. Todas elas podem se tornar pontos de idolatria. Quero dar alguns exemplos. Por exemplo, imagino que a maioria aqui viu o filme, né, do Ultimato. Quem aqui viu esse filme? Muitas pessoas viram. Filme famoso, Os Vingadores. O Thanos, o vilão da história, ele tinha uma ideologia, né, a busca do equilíbrio. E para isso ele queria o quê? Matar metade da população ali do universo. Tinha um propósito, ele tinha uma ideologia. E o que nós percebemos? Ele, na verdade, não é um vilão que, geralmente, os vilões eles buscam poder ou alguma coisa do tipo, mas não era isso, ele tinha uma ideologia. E ele levou a sua ideologia às últimas consequências, a ponto de entregar por uma pedra, ou algo a pedra era o que ele precisava para chegar no seu propósito. Ele entregou o quê? O que ele tinha de mais valioso, que era uma de suas filhas. Observa só, o cara tinha uma ideologia e ele levou ela às últimas consequências. Toda ideologia é potencialmente um ponto de idolatria na nossa vida. Um outro exemplo disso, talvez, a gente pode dar. Recentemente nós estamos o quê? Num tempo de polarização política muito grande no país. Então cada um definindo a sua ideologia para cá, o outro para lá. Você abre a rede social, está uma loucura. Loucura. Então recentemente um líder muito influente da igreja brasileira escreveu um texto sobre a ressurreição, antes da Páscoa. E assim, gente, um texto altamente esclarecedor sobre a ressurreição. Muito esclarecedor. Mas aí ele termina o fim do seu texto assim: você driblou 7 jogadores do time adversário, e na hora de dar o chute no gol, o cara acertou a trave, porque ele termina o texto falando assim: Lula, você é um sinal da ressurreição de Cristo. Observa como a ideologia cegou e virou um ponto de idolatria? Um outro exemplo é quando o líder religioso vira para a figura do nosso Senhor presidente e fala assim: olha, esse é o homem de Deus que vai resolver os problemas da nossa sociedade. Uma expressão de idolatria. Por quê? Você está pegando e transformando o sujeito numa figura messiânica, aquele que porta a salvação. Qualquer ideologia pode se tornar um ponto de idolatria na sua vida. Só que a gente tem uma conclusão. Logo, a partir disso que a gente falou, o cristão que quer se identificar em primeiro lugar com a Bíblia, com a revelação de Deus, não pode, em primeira instância, se identificar com nenhuma ideologia. Em primeira instância. Porque a mente daquele que já está porque a mente dele já está cativa ao modo de pensar da palavra de Deus, obviamente, quando ela é entendida corretamente. Ou seja, gente, em primeira mão, você pode ter sim suas identificações com alguma ideologia ou alguma filosofia de vida. Você pode ter uma identificação. Mas, em primeira instância, você nunca vai poder apropriar dela totalmente. Se você, obviamente, quer ter a sua mente cativa à revelação que Deus nos deu. E aí, gente, por onde passa toda a ideologia? Você vai perceber que toda filosofia de vida, toda ideologia, ela tem uma perspectiva antropológica, ou seja, ela tem uma visão daquilo que o homem é. Seja, por exemplo, o homem nasce neutro e é a sociedade que forma se ele vai ser bom ou se ele vai ruim, ou se ele vai ser uma pessoa ruim. Ou que o homem nasce bom e a sociedade corrompe ele. Ou a gente tem uma visão pessimista do homem. Toda filosofia de vida vai ter uma perspectiva do homem, uma antropologia. Depois disso, todas elas vão ter uma perspectiva de queda, ou seja, elas vão olhar para a realidade e vão identificar um problema. Queda é que a gente chama de queda, né? O problema que aconteceu lá com Adão, o pecado que entrou no mundo. Mas toda ideologia vai ver um problema na sociedade e falar: a gente tem que resolver isso. E aí toda ideologia vai ter uma ideia também de redenção, que é o quê? Que é a proposta dela
para resolver esse problema. Vou dar um exemplo aqui, bem interessante. Filosofia de vida da minha saudosa avó. Ela olhava para a gente e falava assim, esses meninos de hoje em dia são tudo mimado. Ou seja, ela tem uma visão do homem e ela tem uma visão de queda. Qual que é o problema? Os meninos são mimados. Ela falava assim, para resolver o problema desses meninos é chinelada. Proposta de redenção. A chinelada vai resolver o problema nosso, dos netos. Ou até, brincando com futebol, o Flamengo ele tinha um grande problema. O Flamengo, todo mundo conhece o Flamengo, o time mais querido do mundo. Ele tinha um problema, você tinha bons jogadores, mas o time não dava liga. Aí chegou quem? Jorge Jesus. E trouxe a salvação para o time do Flamengo. Colocou o time para jogar. Mas é basicamente isso uma filosofia. Ela vai ter uma visão do homem, uma filosofia não, uma ideologia. Ela vai ter uma visão do homem, ela vai ter uma ideia de queda, um problema, e ela vai ter uma ideia de redenção, uma proposta para resolver esse problema. E o que eu quero meditar hoje? Qual é a resposta de Deus para as ideologias? Qual é a resposta de Deus para todas as ideologias que estão no mundo? Qual é a ideologia que a gente tem que seguir em primeira mão? Porque eu falei que nós não podemos seguir essas ideologias que estão por aí em primeira instância. Mas existe algo que a gente precisa seguir em primeira instância. O que é isso? A gente vai refletir. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 18. Romanos 1, 18. Gente, tem alguns irmãos aqui pedindo para acender a luz para conseguirem enxergar o texto bíblico. Eles apontaram para mim aqui. Romanos 1, 18. Todos acharam? Vamos ler então. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. A gente vai caminhar por Romanos aqui, vários textos de Romanos, mas a gente vai ficar nesse aqui por enquanto. E para a gente começar a exposição bíblica, vamos orar? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, inspirada pelo Espírito, que por si só é abençoadora para as nossas vidas. Eu clamo para que o Senhor abençoe na compreensão desse texto, dessa carta, Deus dando para nós graça, misericórdia, e que o Espírito do Senhor aplique essa palavra nos nossos corações, crave-a nos nossos corações, para que possamos vivê-la e para que ela norteie a nossa forma de enxergar a realidade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje vai seguir o mesmo caminho que uma ideologia segue. A gente vai ver uma visão do homem, uma antropologia, uma visão de queda, uma visão de redenção, só que nós cristãos nós vamos além, nós não paramos na redenção, nós temos uma proposta também que é a consumação. Deixa eu passar. Homem, queda, redenção e consumação. Vamos caminhar então. Então aqui a gente está trabalhando a visão do homem. Só que a visão do homem que eu vou tratar aqui, eu já vou entrar na queda. A gente já vai abrir a porta para o problema do homem. E olha só, esse texto que a gente leu já reflete algo para nós. O homem tem um problema. E o seu problema é com o seu Criador. E olha que interessante, porque talvez você pode pensar assim, Lucas, você falou que nenhuma ideologia cabe na fé cristã, mas, por exemplo, o conservadorismo, ele cabe na fé cristã. Defende vários princípios cristãos, valores morais cristãos, a ideia de conservar. Mas eu digo, por exemplo, você pode ser conservador e ser ateu. Na cosmovisão cristã, Deus é necessário. É necessário Deus. Então não dá. E aqui a gente vê, por quê? Quando a gente olha para o homem, a gente vê que ele tem um problema. E esse problema é com o seu Criador. É com Deus. Olha o que o texto que a gente leu diz. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. O homem, todos os homens têm um problema.
Aqui Paulo está direcionando o seu discurso aos gentios, mas a gente vai ver lá na frente que ele vai colocar gentio e judeu, todo mundo no mesmo barco. Vamos ver como que isso fica mais forte no texto. Observe o versículo 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças. Ou seja, problema está com quem? Com Deus. Versículo 23. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança dos homens, de homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes, répteis. Ele tem um problema. Aí o que Deus faz agora? Deus entrega o homem. Porque ele tem um problema, Deus entrega o homem às suas paixões. Versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram as coisas criadas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Versículo 26, de novo Deus entregando. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à sua natureza. Observa, o homem tem um problema. E o problema é com o seu Criador. E esse problema com o seu Criador gera uma série de consequências. Então, por exemplo, você vai continuar lendo aqui, você vai ver que o homem agora ele é cheio de ganância, toda sorte de injustiça, maldade, depravação, cheio de inveja. Você vê a partir do 29. Gente, agora é caluniador, inimigo de Deus, insolente, arrogante, presunçoso, inventam mentiras e praticam o mal. Ou seja, nós temos um problema. Nós temos uma visão do homem um pouco depreciada, digamos assim. O homem está em rebelião com o seu Criador. E aí a gente vai ver, por exemplo, que o negócio fica um pouco mais radical. Porque se você continuar lendo esse capítulo, você vai ver que Paulo, no meio do capítulo 2, ele começa a fazer um discurso direcionado aos judeus, falando assim, olha, vocês estão no mesmo, vocês aí arrogam ter a lei, né, terem os mandamentos, serem um povo escolhido de Deus, mas aqui, vocês têm a lei, mas vocês não praticam. Aí ele faz uma conclusão, no 3:9, capítulo 3 de Romanos 9. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem queira, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O texto vai dizer que nossos pés derramam sangue, nossa boca é sepulcro aberto. O que ele está dizendo, gente? O homem ele tem um problema com o seu Criador. E esse problema com o seu Criador o afetou de forma tão grande que agora ele se tornou uma espécie de um carro que está ali desalinhado ou descalibrado. Você já viu um carro que está um pouco desalinhado ou está descalibrado? Quando você solta o volante, o que acontece com ele? Ele tem a tendência a quê? Pender para um lado. Nós somos esse carro. Deus solta o volante, Deus entrega a gente as nossas paixões, o que a gente faz? A gente pende para o lado do mal, para a maldade. Nós temos uma visão do homem não muito boa. O homem tem um problema com o seu Criador. Nós falamos muito sobre, o pecado afetou a nossa relação com Deus e com o próximo e com as coisas criadas. Mas, na verdade, o cerne o nosso problema com o próximo está em Deus. Por quê? Nós estamos em rebelião com Deus. E aí eu olho para aquele que é a imagem de Deus e eu expresso a minha rebelião com Deus tendo o quê? Inimizade com Ele, agredindo-o. Nós arrebentamos a criação de Deus, por quê? Ela manifesta os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder. Então, como nós estamos em rebelião com o nosso Criador, o que a gente faz? A gente destrói, a gente queima a Amazônia, está em voga isso agora, a gente faz tudo, a gente não está nem aí. Porque o nosso problema maior é com o nosso Criador. E isso nos afetou de tal forma que gerou toda essa desordem na criação. Toda uma desordem. Essa é a nossa visão de mundo. Aí, algumas pessoas vão falar assim, o problema do mundo está na estrutura. Ou isso chegou no meio evangélico assim, pecado estrutural. Gente, na verdade não existe pecado estrutural. O problema é o homem. E o homem corrompido cria estruturas corrompidas. Por isso que está essa loucura que está aí. Por isso que é a injustiça. Por isso que fome, maldade,
abuso, desigualdade, racismo, preconceito. Porque o homem tem um problema com o seu Criador. Esse é o cerne do problema para nós. O homem está em rebelião com o seu Criador. E agora ele está o quê? Impossível de chegar, de alcançar o padrão exigido pelo seu Criador. Mas aí a gente entra agora na nossa noção de redenção. Por quê? Se o homem tem esse problema, a gente pode chamar isso de corrupção total, aí o Criador vem até a gente e traça um plano de redenção, ou seja, para resolver esse problema da humanidade. Isso começa a ser resolvido em Romanos, do 3:21 em diante. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus independentemente da lei, da qual testemunha leis e profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, nós temos um problema com o nosso Criador. Aí o próprio Criador prepara algo para resolver o nosso problema com Ele. E aí começa o nosso processo de redenção, a nossa visão da redenção humana. Qual que é a solução do Criador para resolver agora essa rebelião que nós estamos com Ele? A justificação pela fé. O que é justificação? Muito simples. Justificação é o ato de Deus declarar um pecador justo. Tranquilo. Só que a gente tem um grande problema nessa definição. Nós sabemos, o próprio livro de Romanos traz essa ideia de quê? De que o pecado nos torna culpados. Então, como pode um Deus justo declarar um pecador culpado? Como pode alguém justo declarar uma pessoa que verdadeiramente é culpada, agora justa? Aí entra, eu quero contar uma breve ilustração que pode talvez te ajudar a entender como acontece esse processo. E eu preciso que você use um pouco agora da sua imaginação. Quero que você imagine que isso aqui é esse salão aqui que nós estamos, é um grande armazém. Um armazém. Armazém, vocês devem usar essa linguagem aqui, né? O cara que tem cereal, feijão, arroz, essas coisas, um armazém normal. E nesse armazém você tem um feijãozinho. Um feijãozinho. Só que esse feijão ele é especial. Ele é o feijão que vai resolver o seu problema com o seu Criador. É como se eu dissesse assim, esse feijão é a sua salvação, é a sua redenção. E aí todo mundo precisa desse feijãozinho, porque chegou o último dia. E aí ele fora, por essa avenida que tem aqui, essa rua, formou uma grande fila de pessoas para adquirirem esse feijão. Pessoas de toda tribo, língua, nação, todos os povos existentes. As pessoas elas estão ali e elas querem alcançar esse feijão. Só que o que acontece? Esse feijão você não consegue comprá-lo. Você só consegue esse feijão, o dono do armazém só dá esse feijão para você, se você, a partir daquilo que você fez, a partir do pezinho da sua vida, o pezinho das suas obras, daquilo que você fez. Então cada pessoa que está ali porta o pezinho da sua vida. E aqui, exatamente onde está esse púlpito, você tem uma balança. Só que, gente, não é essa balança Nutella de hoje em dia digital. É aquela balança raiz. Talvez os que têm mais experiência vão lembrar, né? Ela era formada de 2 bandejas. E aí, por exemplo, eu quero 2 quilos de feijão. Então, você pega o pezinho de 2 quilos, e aí você coloca em uma bandeja. E aí você vai jogando feijão na outra. Quando chegar ao equilíbrio, é porque deu 2 quilos. E para o sujeito lá conseguir esse feijãozinho, ele chega nessa balança, e essa balança tem o peso, que é o quê? A exigência do seu Criador, de um lado, e ele tem que colocar o seu pezinho na outra bandeja para dar o equilíbrio. E aí, se der o equilíbrio, o que vai acontecer? Ele vai conseguir o feijãozinho mágico. É assim. Aí chega o primeiro sujeito. Ele entra ali com o seu peso, e o seu pezinho tinha, como posso dizer? Era mediano.
Porque foi um cara que não fez coisas muito boas, mas também não fez coisas muito ruins. Tinha uma vida normal, comum. Esse cara chegou com o seu pezinho e aqui você tinha ali a espécie dos 2 funcionários daquele armazém. Conversam com ele, tem um tempo ali, perguntam sobre a vida dele, e eles pegam esse pezinho. E falam, vamos avaliar então. Pegou o pezinho, colocou na bandeja. E aí a bandeja deu uma movimentada, mas acabou voltando. Não conseguiu alcançar o equilíbrio. Então não levou o feijão. Foi embora. Chegou um outro. Esse outro fez coisas horríveis. Horríveis. O pezinho dele era de 100 gramas. 100 gramas. Fraquíssimo. Então assim, um cara que participou de tráfico de pessoas, mandou matar muita gente, fez tudo, pensa o que você pensa de mais repugnante, esse cara fez. Então o pezinho dele não tinha quase nada. Ele chegou com o seu pezinho e o pessoal lá fora já tinha expectativa, esse aí já era. E de fato ele chega, coloca o seu pezinho e não acontece nada. Ele é conduzido, não consegue o feijão. Chega um terceiro. Só que esse terceiro era diferenciado. Muito diferenciado. Esse cara fez coisas inimagináveis, coisas que um homem comum jamais poderia fazer. Esse cara disseminou a pobreza em diversas regiões do Brasil. Digo mais, ele acabou com a corrupção em Brasília, fundou diversas ONGs na África, descobriu o mistério do câncer, ou seja, por causa dele agora ninguém mais ia ter câncer, e descobriu a cura da AIDS, ou seja, o vírus podia fazer 1000 mutações que não ia adiantar mais, ele resolveu a cura definitiva. E o peso desse cara era diferenciado de todas as outras pessoas. Esse cara era considerado um homem bom pelos outros. Esse é um homem bom. E assim, imagine que ali naquela porta, você tem uma pessoa ali, né, que é o primeiro da fila depois dele. E aquela pessoa, assim, para ver o que vai acontecer, porque a expectativa era grande para esse homem, ela chega até a colocar a cabeça ali para ver o que vai acontecer. Aquele homem chega, muito confiante, com o peso da sua vida, e vai ali tentar alcançar a exigência do seu criador, ou do dono daquele armazém. Ele chegou, colocou o seu peso na bandeja. E aí, naquele momento, a bandeja começou, foi chegando, mas não chegou no ponto de equilíbrio. Você já viu quando um pregador fala uma coisa polêmica, e aí todo mundo começa a cochichar? Isso aconteceu nessa fila. O pessoal ficou desesperado. Meu Deus, se aquele cara não alcançou o padrão para ganhar o feijãozinho, quem vai alcançar? Foi chegando um monte de gente. E todo mundo ia colocando peso e não alcançava o padrão do Criador. Até que chegou um rapaz. Esse rapaz tinha vida comum. Vocês lembram do primeiro que tinha o peso mediano? A mesma coisa. Só que quando esse rapaz entrou uma quarta pessoa na cena. Então você tem o rapaz, os dois funcionários do armazém, e chegou uma quarta pessoa, que é a pessoa de Jesus, digamos assim. Aí Jesus vira para o rapaz e fala assim, o diálogo vira para os donos, os funcionários e fala assim, olha, esse cara está comigo. Aí eles têm um tempo de diálogo, e aí aquele rapaz vai colocar o pezinho da vida dele na balança. Só que quando ele vai colocar, Jesus fala assim, opa, não é você que vai colocar não, me dá o seu pezinho aqui. Jesus guarda o pezinho da vida daquele homem, lá no fundo. Jesus pega um outro peso. O que tem nesse outro peso? Tudo aquilo, naquele peso tinha tudo que Jesus viveu. A vida de Jesus, sua morte, sua ressurreição, toda a vida de Jesus estava ali. Tudo que você leu nos evangelhos, e tudo que não está nos evangelhos, estava naquele peso. Aí o que Jesus faz? Jesus pega aquele peso e coloca na balança para aquele homem. E o que acontece quando Jesus coloca o peso da vida dele próprio naquela balança? O padrão do Criador, ele é o quê? Alcançado. E há o equilíbrio. Isso é justificação. É assim que Deus declara pecadores justos. É assim que Deus declara pecados justificados. Por meio das obras e dos méritos de Jesus. Então agora é como a gente tem fé nele, Deus passa a olhar para nós e não vê mais aquilo que a gente faz, fez ou deixou de fazer. Mas ele vê aquilo que Cristo fez. E aí ele vira e fala assim, justo. E aí começa esse processo de reabilitação do pecador. E ele começa o quê? Agora ele é justificado por Deus. E aí ele começa a resolver o seu problema com o seu Criador.
E isso gera o quê? Começa a gerar uma transformação na sua vida. Porque antes, a terminologia que Paulo vai usar em Efésios capítulo 2, ele estava morto. Palavra grega, necros, de onde vem nossa palavra? Necrotério. Qual que é a ideia de morte, gente? Morte, incapacidade. Vira para o morto e fala assim, morto, volta. Morto, morto. Morto responde. Imagina a cena de um velório. Você está lá, o pai de família faleceu. Aí, chega aqui, a esposa, desesperada, fala, pelo amor de Deus, o marido volta. O morto volta. Aí deixa a cena mais comovente. Vem o filho mais velho. Grita, pai, pelo amor de Deus. Vem a filha novinha e vê a cena dos referências desesperadas. E dá o grito também, papai, pelo amor de Deus, volta. Nós estávamos incapazes de chegarmos até Deus. Estávamos em rebelião contra Deus. E é agora Deus que nos justifica. Começa o nosso processo de redenção. Mas esse texto fala de duas coisas que são importantes para nós também. E que eu acho que é importante a gente entender para nós caminharmos no processo de redenção. Porque ele fala que nós somos, né, Deus, que por meio de Cristo também nós somos redimidos, né, da redenção que é em Cristo Jesus. E que Deus ofereceu o seu sacrifício para propiciação. E aqui é interessante. Porque nós lemos lá em Romanos 1 que nós estávamos debaixo do quê? Da ira de Deus. A ira de Deus é manifesta contra toda prática de iniquidade, ou seja, nós estávamos debaixo da ira de Deus, o problema do nosso Criador é sério. Mas aí o texto fala aqui de propiciação, e aqui é muito interessante. Nós sabemos bem, nós falamos ontem bem rapidamente sobre a tripartição da lei, que todos aqueles ritos que eram ligados ao templo, os ritos cerimoniais, eles tinham um propósito. Qual que era o propósito deles? Ser sombra daquilo que havia de vir. O que havia de vir? Cristo, ou seja, eles eram sombra. Então é como se eu tenho que descobrir o que tem depois daquela porta. Mas eu estou vendo a sombra ali que se assemelha a uma bicicleta. E eu já sei que ali é algo parecido com uma bicicleta. Quando eu cheguei lá e vi que é uma bicicleta, eu preciso da sombra? Não. Porque eu já estou vendo a bicicleta. Mas a sombra, ela continua a me ensinar sobre aquela bicicleta. Exatamente isso aqui. Essa questão de propiciação está muito ligada à ideia do Antigo Testamento. E para a gente entender o que é isso, nós precisamos retomar o Antigo Testamento. E de forma específica, um dia chamado Dia da Expiação, que eu tenho certeza que todos vocês que têm mais de 2 anos na igreja já ouviram falar. Uma vez no ano, o sumo sacerdote colocava uma roupa cheia de sininho, amarrava-se uma corda nele, ele entrava num local. Qual que era esse local? Santo dos Santos. Ele entrava nesse local. Ele já tinha feito o sacrifício de um cordeiro por si e tinha feito um pelo povo. Né? Fazia um pelo povo. E o que ele fazia? Esse dia ele chegava diante da Arca da Aliança e ele aspergia o sangue do cordeiro que foi morto em uma tampa. Como chamava essa tampa? Propiciatório. Daí que vem a palavra propiciação. Propiciação, propiciatório. E aí Deus vinha e consumia aquele sangue e era como se agora Deus estivesse ali espiando, escondendo os pecados do povo. Mas a gente precisa olhar para esse rito e entender o que ele comunica sobre Jesus. Aí Deus tem que fazer todo o esqueminha das varas para confirmar o que ele já tinha dito, a rebelião do povo. E inclusive ele tem que eliminar uma galera que não quis aceitar. Ou seja, um elemento da rebelião de Deus contra o seu povo. Tábuas da lei. Moisés subiu no monte, o povo estava aqui embaixo. O que eles começaram a fazer? Construíram um bezerrinho de ouro, começaram a adorar esse bezerro. Aí Moisés tem que vir, brigar com o povo, quebrar as tábuas, eliminar quem tinha que ser eliminado, e aí tem que receber novas tábuas. Rebelião do povo contra Deus. Maná, o povo estava no deserto caminhando. Aí Deus falou com o povo assim. Aí Deus falou com o povo: guarda para vocês comerem no outro dia. Foi isso? Deus falou o quê? Não guarda. O que o povo fez? Rebelião do povo contra Deus. Então a gente tem a rebelião do povo contra Deus, a rebelião do homem contra Deus, Deus e o sangue. Nós vemos em Romanos 1 que o quê? O pecado desperta a ira de Deus. A gente fala de amor, mas Deus se ira também. O pecado desperta a ira de Deus. Então Deus está ali olhando para os elementos do pecado do povo, da rebelião do povo. O que Deus faria? Deus descarregaria sua ira sobre o povo. Mas o que o sacerdote joga no meio? O sangue.
Ao invés de Deus consumir o povo, o que Deus consome? O sangue. Observa que o nosso problema com o Criador começa a ser resolvido por meio de Cristo. Por isso, quando ele estava na cruz, ele falou assim: Deus meu, por que me desamparastes? O que está acontecendo? A ira de Deus deveria estar sobre mim, sobre você. O nosso problema com Deus estava sendo derramado sobre Jesus. Redenção. O nosso problema com Deus, o problema do homem para com Deus sendo resolvido. O texto fala também de redenção. Naquela época existiam algumas formas do escravo ganhar sua liberdade. Por exemplo, uma delas era fazer igual a historinhas. Você já leu lá, tem um livrinho na sua Bíblia chamado Filemon. Basicamente é a história de um escravo chamado Onésimo, que roubou Filemon e fugiu. Era uma forma de escravo ganhar sua liberdade. Ele roubava o seu senhor e sumia da face da terra. Uma outra forma era o próprio senhor virar para o escravo e falar assim: olha, você está ali, vai embora. Só existia uma terceira forma. E essa terceira forma é exatamente o contexto que essa palavra redenção é usada. Era quando alguém via o escravo e falava assim: olha, eu vou pagar o valor desse escravo. Ele ia lá, pagava o valor, virava para o escravo e falava assim: olha, está aqui, sua carta de liberdade, você está livre. Ou seja, nós estávamos aprisionados por Satanás, pelo pecado e a lei. Agora em Cristo nós temos o quê? Liberdade. Liberdade. Processo de redenção por meio de Cristo. E aí, por meio de Cristo, agora nós vamos resolvendo o nosso problema para com o Criador. E aqui é interessante, por quê? Se o que causa essa desordem na criação, essa desordem no relacionamento, o problema do mundo, esse problema que o homem tem com o seu Criador, e esse problema está resolvido quando a gente tem o que é a fé em Cristo, nós somos justificados, redimidos, e nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Os problemas ao nosso redor deveriam estar sendo o quê? Amenizados. E quando a gente olha para o Brasil, fala-se sobre o crescimento da igreja evangélica. Só que a gente vê as coisas se resolvendo, ou os problemas às vezes se tornam piores. Talvez, ou eu tenho muita convicção disso, mas eu vou falar talvez, para ser um pouco mais ético. Talvez o que a gente está presenciando aqui não seja de fato um crescimento da igreja. Talvez a gente não está vendo conversão verdadeira. Talvez as pessoas não estão justificadas de verdade. Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O poder, não um dos poderes. O evangelho, isso aqui em Romanos 1, 17. E o que é o evangelho? É o que ele descreve aqui nesse capítulo 3 que a gente leu. Isso aqui, essa mensagem que é o poder de Deus para a salvação. E será que é essa mensagem que tem sido proclamada? Será que não são outros evangélicos que estão por aí formando falsos evangélicos? Não sei, é uma hipótese para a gente pensar. Então, nós já passamos pela antropologia, nós somos esse carro descalibrado, que está sempre pendendo para o mal. Nós vimos uma noção de queda, que porque nós temos essa rebelião para com Deus, agora a gente gerou uma desordem nos relacionamentos uns com os outros e com a criação, e a gente está vendo essa redenção, que é em Cristo Jesus. Só que o que acontece? Os nossos problemas não são totalmente resolvidos aí, porque a gente vive numa crise. E eu quero convidar você a ir para Romanos capítulo 7 agora. Esse texto é muito controverso. Então existem muitas posições sobre esse texto. Alguns vão falar que Paulo está narrando a experiência de Adão. Outros vão falar que Paulo está narrando a experiência de quando ele não era convertido. Outros vão falar que Paulo estava narrando a experiência do judeu do Antigo Testamento, que não tinha a habitação do Espírito Santo. Outros vão falar que Paulo está narrando a experiência do judaizante, o fariseu, o doutor da lei. E outros vão falar que Paulo está narrando a experiência do próprio Paulo convertido mesmo, que está olhando para si e está vendo como ele é pecador. Vou entender aqui que Paulo aqui é o Paulo convertido, tá bom? Mas existem essas 1000 possibilidades que o texto de fato dá margem mesmo. Romanos 7, vamos ler a partir do versículo 14. Sabemos que a lei é espiritual,
Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. E esse eu continuo fazendo. Versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a minha mente, tornando-me prisioneiro da lei, do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei, mas com a carne da lei do pecado. Interessante, por quê? Mesmo se nós resolvemos nosso problema com Deus, parece que nós vemos uma tensão ainda. A nossa natureza pecaminosa, ou aquilo que a gente chama de pecado original, o que é o pecado original? Essa natureza que nós herdamos de Adão, que é o nosso representante federativo, ainda continua atuando nos membros do nosso corpo. Então a gente começa agora o quê? A travar uma luta contra ela. A gente entra em crise. A gente fala assim, meu Deus, e agora eu estou desamparado? Então, peraí, meu problema foi resolvido, mas eu estou lutando. Mas aí entra o capítulo 8, que é animador para nós, que fala sobre o quê? A vida no Espírito. A gente tem essa tensão com o pecado. A gente tem essa tendência ainda de se rebelar contra o próximo, contra Deus e contra a criação. Mas existe agora um Espírito que habita em nós. E esse Espírito começa a nos fazer o quê, gente? Nos santificar. Né? É o que ele vai falar. Por exemplo, olha só. Versículo 9 do capítulo 8. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo já está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Versículo 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Ou seja, o processo de resolução vai ainda mais além, porque Deus agora nos dá um Espírito, e esse Espírito nos ajuda agora a recuperar esse processo numa santificação. A santificação basicamente é assim, é como se você estivesse subindo uma escada, e você está subindo essa escada, você está criando uma estratégia, porque você sabe as suas tendências pecaminosas ainda. Então, assim, você quer obedecer a Deus, então você vai subir nessa escada, você se esforça, cria estratégias, faz tudo, sua, e você chega assim no fim da escada, suado, cansado de tanto lutar, e aí você vai olhar assim, quando você vai falar assim, eu consegui, e você olha para trás e você fala, você vê que na verdade você estava numa escada rolante. E esse motor é o Espírito. É o Espírito. Aí ao invés de falar, eu consegui, você fala, glória a Deus. Glória ao Espírito que habita em mim. E que por causa dele agora eu não sou mais escravo do pecado. Eu posso resolver essa tensão que eu tenho comigo mesmo. Essa crise que eu tenho em não obedecer mais o meu Criador. Ele me ajuda na santificação. Por isso que eu acho que a gente quer, e aqui até fazendo um link com a mensagem de ontem, a gente quer ser santo, a gente quer trabalhar mil coisas, mas talvez a gente precisa buscar, poxa, quer me livrar do pecado? Gastar tempo em oração, clamando ao Espírito. Age, orar, clamando ao Espírito para santificar a gente, porque a gente sabe que isso vem dele.
existe uma tensão, digamos assim, é um paradoxo. A gente se esforça, mas a glória é sempre do Espírito. É um paradoxo, a gente não sabe muito bem a relação sobre isso, como se dá essa tensão, mas a gente vai caminhando. Só que nós acreditamos em algo mais, e nós vamos além. Nós acreditamos em algo chamado consumação, que é o que, gente? Com todos os efeitos, todo esse problema vai ser resolvido de fato agora, em definitivo. Porque nós estamos nesse processo de resolução. Deus está redimindo as coisas. Deus está consertando o problema que aconteceu. Mas vai acontecer um dia onde o problema vai ser resolvido em definitivo. A consumação. E a gente conta isso em Romanos também. No próprio capítulo 8. Quero ler com vocês bem rapidamente para a gente fechar. Romanos 8, a partir do 18. Olha só. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Olha só, algo que será revelado para nós. Todos os problemas atuais não podem ser comparados a essa glória. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Está falando do quê? Da glorificação. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou na esperança. Versículo 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Ele está falando o quê? Desse processo agora o quê? A gente está sofrendo, vai chegar um dia de experimentar de uma glória que não se compara com tudo isso daqui. E é o quê? A consumação. Ou seja, nós caminhamos aqui nesse processo de redenção, a gente vê a desordem do mundo, mas nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. E eu quero aqui, gente, dizer algo. A geração é o que a gente chama ainda do ainda não, né? Aquilo que virá. Nós experimentamos aqui agora o já, mas o ainda não. A geração do meu avô era uma geração cheia do ainda não. Eu lembro muito bem, na comunidade lá da cidade de Ubá, tinha um irmão mais experiente, e nós estávamos indo ajudar numa tragédia que tinha acontecido numa cidade chamada Guidoval. Houve uma enchente, houve uma grande devastação de cidade. Aí ele virou para mim e falou assim, eu era novo, tinha 14 anos, acabado de batizar, ele falou, Lucas, a gente está indo ajudar esses irmãos, mas na verdade a nossa esperança está naquilo que virá. Eles estão fazendo algo que vai passar. Nossa esperança é naquilo que virá. Ou é pastor da Assembleia de Deus. Né? E assim, ele vibra com a volta de Cristo, é minha expectativa, eu quero estar com Deus, porque é uma geração cheia do ainda não, daquilo que virá. A minha geração já é diferente. A nossa geração é cheia do já, do aqui e do agora. Então nós somos a geração do quê? Que está chegando a prova do Enem, a gente entra em crise de ansiedade. Porque se eu não passar, o mundo vai acabar. Porque isso se tornou a coisa mais importante da minha vida. Eu tenho crise, loucura, aquela coisa, cobrança externa. E eu começo a me apegar nas coisas daqui. Nós somos uma geração cheia do já. Mas na verdade nós precisamos viver o já sempre com vistas no ainda não. Paulo fala, 1 Coríntios 15, se nós não cremos na ressurreição, nós somos o quê? Os mais miseráveis. Não sei se você até crê, mas isso não faz diferença não. Você está sendo uma vida medíocre e miserável também. Porque essa é a nossa visão de mundo. A gente acredita que nós estamos caminhando para um momento onde tudo vai ser resolvido. E quem que vai resolver? Vai ser eu, com minhas conquistas, minhas descobertas científicas, né? Com minha ajuda. Não, vai ser Deus. Quem instaura o reino de Deus? Sou eu. Vou expandir o reino de Deus. Não, é Deus que instaura o seu reino. É Deus que consuma a sua obra. Deus consuma. Então a gente sempre precisa ver o já, mas com vistas no ainda não. Sempre. Se a gente perder isso, nossa fé fica incompleta. A gente se torna miserável. Miserável. Então, sabe qual é a resposta de Deus para as ideologias? O Evangelho. O que eu falei aqui para vocês foi o quê, gente? O Evangelho. Eu evangelizei vocês aqui hoje. O Evangelho é a resposta de Deus para todas as ideologias. Quero tratar dois aqui, talvez, princípios
práticos para a gente. Gente, se o Evangelho é a resposta de Deus, por que você não prega o Evangelho? Por que você passa 4 ou 5 anos na universidade, convivendo com as mesmas pessoas todos os dias, e você não compartilha o Evangelho nem com metade da sua turma? Aí a gente cria aquele discurso, prega o Evangelho, e se necessário, use palavras. Essa é a maior balela que eu já ouvi. Por quê? Sempre vai chegar um momento em que você vai precisar usar palavras. O testemunho nunca vai ser suficiente. O testemunho, ele abre portas para que você use as palavras. Ele abre porta. Ele faz com que você ganhe o direito de ser ouvido. O que aconteceu? Nós estamos confundindo o Evangelho, que é essa mensagem do Cristo crucificado, com os efeitos do Evangelho. Isso tem os efeitos do Evangelho. Nós não podemos confundir os efeitos do Evangelho com o Evangelho, que é a mensagem do Cristo crucificado. A gente faz isso, a gente vai parar. Aí a gente, não, estou dando testemunho. É uma mensagem. As pessoas são estimuladas na palavra o quê? A proclamar o Evangelho. Proclamar, falar. Explicar o Evangelho, explanar o Evangelho. A gente não pode ter medo. Charles Spurgeon falava que o Evangelho, ele é um leão. O que você tem que fazer? Solta ele da jaula, que ele vai fazer, entre aspas, o estrago que tiver que fazer. Você não vai convencer a pessoa pela cognição, gente. O Evangelho é poder de Deus. Não é jogo argumentativo, é poder de Deus. É ação de Deus. Então você tem o quê? Que falar, soltar esse leão e deixar o leão fazer o estrago na vida das pessoas. Prega o Evangelho, prega a sua cosmovisão, prega a ideologia que norteia a sua vida. Não tenha medo, tenha coragem. Fala. Nós temos algo muito precioso, muito poderoso, poder de Deus para a salvação. É algo sobrenatural, algo extraordinário. A gente precisa soltar esse leão da jaula. Segundo princípio, simples. O Evangelho, ele é simples, mas isso não significa que ele é fácil de entender. Então a gente acha assim, poxa, o Evangelho é simples, não preciso estudar mais sobre o Evangelho. Não, a gente precisa estar sempre se aprofundando e entendendo mais do Evangelho, lendo livros, se aperfeiçoando, ouvindo aquilo que os mestres estão falando. A Bíblia diz que Deus deu mestres para a igreja. Então Deus deu mestres para a igreja para quê? Para que a igreja aprendesse com eles, ouvir o que eles estão dizendo. Porque o Evangelho, ele é simples, mas não significa que ele é fácil de entender. O Evangelho é uma fonte inesgotável, você vai aprofundando, 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 e você acha mais coisa ainda. Essa mensagem é profunda, então eu quero estimular também maior para você partilhar essa cosmovisão, essa visão de mundo com as pessoas. Esse é o estímulo que eu quero falar e talvez faça até o link com o que a gente está dizendo, com o tema geral do que a gente está tratando. Todos precisam saber, porque essa é a resposta de Deus para todas as ideologias. O Evangelho, que é o quê? A mensagem da cruz, a mensagem do Cristo crucificado. O homem tem um problema com o seu Criador. O Evangelho é a resolução desse problema. É o que resolve o problema. Amém? Vamos orar? Quero convidar vocês a se colocar em pé. Nós vamos fazer essa oração. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, mais do que isso, pelo Evangelho, porque nós sabíamos que nós tínhamos um problema com o Senhor, Deus. E esse problema afetou a nossa relação com o próximo, com a sua criação, com todas as coisas ao nosso redor. Agora a gente destrói, a gente maltrata, a gente faz coisas ruins. Mas o próprio Senhor, Deus, preparou uma solução para isso. Cristo, o Evangelho, Deus. E eu oro para que isso faça a diferença na nossa forma de ler a realidade, de olhar para o mundo, de olhar para as coisas. E que a gente, de fato, possa crer nessa mensagem, Deus, a ponto de entender que essa é a resposta para os dilemas humanos. A maior resposta para os grandes dilemas humanos, Deus. E que a gente possa partilhar, Deus, essa resposta com as pessoas. Sabendo, Deus, que nessa mensagem não é simplesmente um convencimento, Deus, cognitivo, mas ela é poder de Deus. Ela vai além. Ela carrega um poder sobrenatural. É por meio dela que o Senhor, Deus, salva as pessoas. Que
que ela seja presente em nós, na nossa caminhada. E que o Senhor sempre abra a nossa mente para que a gente possa compreender mais e mais o Evangelho para a glória do Teu nome. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Amém, amém. Nós ainda vamos ouvir mais uma canção com o canto verbo, mas eu tenho 2 avisos rapidinho para você. Amanhã nós continuaremos a nossa celebração às 9 horas da manhã aqui na nossa igreja. O professor André Costa vai estar conosco, trazendo a palavra amanhã pela manhã. E logo após o período de culto, a Escola Bíblica Dominical para jovens e adolescentes vai estar acontecendo aqui no templo. Nós vamos ter um momento de perguntas e respostas com o André, o pastor Aldair e o pastor Wallace, ambos de Ipatinga. Então, seja pontual, participe do culto, chegue no horário, amanhã às 9 horas e no horário de escola dominical, às 10, 10h20 aproximadamente, nós vamos iniciar esse tempo de bate-papo aqui com esses oradores. E à noite, às 19h30, pontualmente, hoje nós fomos um pouco flexíveis, mas 19h30, não se atrase, nós já vamos iniciar a nossa celebração da noite. E aí eu queria chamar aqui a banda, enquanto eles louvam o Senhor, você também tem a oportunidade de ajudar-nos a celebrar a Deus com a sua oferta, com o seu dízimo, e após a música você vai estar, sim, dispensado com a graça de Jesus para a sua casa. Está acontecendo, está tendo cantina todos os dias ao final do culto ali na nossa praça de convivência. Tem um pastel muito bom, um refrigerante, um suco. Você pode passar ali, conversar, conhecer gente nova, quem sabe sair daqui, sim, casado, com a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe você, muito obrigado. O Evangelho liberta e nós não sabemos nem dizer o prazer, o privilégio e a glória que Cristo nos deu. E agora eu nem sei
está pregado numa cruz, nem a morte apagou sua luz. E ele vive, e ele reina, e vai voltar. E vai voltar. Queria chamar o Lucas aqui mais uma vez. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Pode sentar, 1 minuto. Prometo para você, 1 minuto. Eu queria agradecer a disponibilidade do pastor Lucas, ter vindo, atendido o nosso convite, ter deslocado. Ele é pastor de uma igreja, um trabalho muito importante e bacana que ele tem feito ali no bairro de Vila Pinho, em Belo Horizonte, com a juventude, o Grace Movement. É isso mesmo, né? Estou treinando meu inglês. E aí, ele disponibilizou esse tempo conosco, a gente passou a tarde junto, conversamos sobre muita coisa, foi enriquecedor, me deu a lista de leitura dos livros que ele está lendo para eu comprar, em nome de Jesus. E muito obrigado por ter vindo, atendido o nosso convite, a nossa igreja, feliz por você estar aqui. E também os irmãos da Igreja Batista Centenário, nosso agradecimento. Pastor Mauro está ali, Deus abençoe, muito obrigado. Irmãos, Deus te abençoe, bom descanso, bom sábado. Comam muito pastel lá na cantina, pastel é uma delícia.